Agora eu vou falar de 7 pessoas que eu considero muito importantes no panorama da qualidade. São grandes estudiosos, engenheiros físicos, estatísticos e matemáticos, economistas, que dentro de um contexto elaboraram as suas teorias para resolver os problemas desse contexto. Só que o estudo foi tão bem feito que até hoje nós utilizamos esses conceitos. Alguma coisa já não é tão aplicável em função dos avanços tecnológicos dos nossos dias, mas ainda são muito utilizados. Então vamos dar uma olhada e no final eu comento muita coisa sobre eles, tá bom? Vamos lá. O primeiro deles era Shewhart, que era um cientista, engenheiro, estatístico, e a gente diz que ele é responsável pelo controle estatístico de processo, o CEP. O Deming também era engenheiro, matemático, físico. Deming tem duas coisas muito importantes. Ele criou o ciclo PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua, hoje chamado melhoria, responsável também pelos 14 pontos de Deming, que revolucionou totalmente a maneira de se gerir um sistema da qualidade. Aí nós temos o Juran. Juran fez uma obra muito grande em relação à qualidade, muito importante, inclusive ele e o Deming é que levaram os conceitos de qualidade para o Japão. Ishikawa era um engenheiro japonês, muito conhecido pelo diagrama de Ishikawa, que é o diagrama de causa e efeito. Além disso, Ishikawa junto com Deming e Juran foram os responsáveis pela revolução no pensamento industrial japonês da época. Feigenbaum foi a primeira pessoa que eu ouvi falar na qualidade total, onde todos são responsáveis pela qualidade. O engenheiro Taguchi, além de responsável por uma série de matérias como engenharia robusta, círculos da qualidade no Japão, ele viu de uma maneira diferente como os americanos interpretavam limite superior de especificação e limite inferior. Philip Crosby era um economista, diretor mundial da qualidade da Chrysler, então ele criou o sistema custos da qualidade. Eu vou explicar um pouco mais para frente. Para entender como esses engenheiros criaram esses sistemas, nós temos que voltar no contexto da época. Nós temos aqui o filme Metrópolis, de 1927, que é a visão que se tinha, nesse momento, de um futuro. Vocês têm que ver que no contexto da época, nos anos 20, quando eles nasceram, não existia computador, não existia calculadora, não existia a eletrônica do jeito que ela é vista hoje, informática, multimídia, então tudo era feito de uma forma muito rudimentar. Então era um contexto que as pessoas estavam vindo da agricultura para começar um sistema de industrialização. A visão que vocês estão tendo desse filme era uma visão futurística, assim como o filme Flash Gordon mostrava como seriam as naves no espaço. Essa é a linha de produção da Ford em 1927. Uma linha extremamente simples, as pessoas nem uniforme usavam, as pessoas estavam vindo do campo. Nessa primeira linha de montagem você vê como o trabalho manual era muito importante. Então, na verdade, essas fábricas eram fábricas de defeitos. O primeiro desafio de Shewhart, no caso, e dessas pessoas que vieram para trabalhar em sistemas da qualidade, era realmente a redução das falhas internas, porque eram muito grandes nesse momento. Então a maior preocupação nem era o cliente, na verdade, mas sim como controlar a variação dos processos. Nesse filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin de 1936, você vê uma caricatura do que era uma linha de produção seriada.
Evidente que esse filme tem um contexto de crítica social, mas que não vem ao nosso caso, mas na verdade o que acontecia é que nessa época os funcionários não tinham muita possibilidade de contribuir para a melhoria da qualidade de uma indústria. Na industrialização, o sistema adotado foi o sistema militar de comando, onde as ordens vêm de cima para baixo e não existe ordens de baixo para cima, colaboração de baixo para cima. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Well, this is easier. Yeah, we can handle this, okay? Você vê, por exemplo, uma linha seriada acontecendo de uma forma muito mais veloz do que as pessoas poderiam fazer. Listen, Ethel, I think this... I think we're fighting a losing game. Bom, é difícil voltar no contexto da época e entender tudo como acontecia naquela época, porque tudo era muito diferente dos dias de hoje. Eu, que na minha infância, nos anos 60, eu já não consigo me lembrar mais como era tudo o que acontecia na época. Imagina eu tentar lembrar então, nós tentamos refazer um ambiente de 1940, 1930, que foi quando eles começaram, alguns nasceram e outros já estavam desenvolvendo as suas teorias. E o mais importante é que esse pessoal passou pela Segunda Grande Guerra Mundial, que devastou a Europa e o Japão. Nos anos 60, o Japão era conhecido como um país que fabricava produtos com alto índice de defeito. O produto japonês nos anos 60, 50, era considerado um produto de péssima qualidade, ninguém queria. Após a guerra, Deming e Juran foram para o Japão e, junto com Ishikawa, começaram a colocar uma nova filosofia dentro do Japão, que é a filosofia da qualidade desenvolvida por Juran e Deming. E essas transmissões eram feitas por rádio, então as pessoas ficavam em casa e ficavam tendo aulas de qualidade. E Ishikawa fez um esforço muito grande para mudar toda essa filosofia dentro dos altos escalões das indústrias japonesas. Tanto que, nos anos 90, eu participei de um grupo na Universidade da Califórnia de engenheiros, 70 engenheiros, que estavam tentando enfrentar a qualidade dos japoneses, porque eles estavam com um controle estatístico de processo muito forte e a variação de processo deles era muito boa e a qualidade dos produtos japoneses estavam superando a qualidade dos produtos americanos. Em 95 eu voltei, já não se discutia mais como enfrentar a qualidade dos japoneses. Assim, já estavam falando em engenharia robusta, já estavam falando em outro tipo de melhoria que você pode colocar, que é já projetar alguma coisa, já que evite que os erros aconteçam, que você tenha cada vez menos que controlar os processos. Em 98, quando eu voltei, já não se discutia mais qualidade, isso já era passado, já se discutia liderança, formação de times de alta performance. Por quê? Nos anos 50, na Universidade de Harvard, já começaram os desenvolvimentos da liderança adaptativa, que seria para enfrentar ameaças que viriam de fora, como globalização, uma série de outras coisas, que os americanos não poderiam prever, e com essa teoria eles poderiam imaginar, trazer à tona ameaças que pudessem afetar a produtividade e a qualidade dos seus produtos. Então já não se discutia mais essa parte de sistemas da qualidade, já não era mais a parte principal da discussão. Então as coisas vieram mudando de uma forma muito rápida, então a gente tem que se adaptar a isso também. Então uma coisa que eu acho legal é, por exemplo, em 1939, o departamento da ISO criou a primeira norma para certificação do sistema de gestão da qualidade. Eu nem sei como seria esse sistema, não tive acesso a esse sistema. Mas em 88 foi a primeira vez que eu ouvi falar de ISO 9001.
e que era um sistema muito simples. ISO 9001 sempre foi um sistema muito simples de qualidade, até que veio a norma 2015, porque a 2015 é uma norma que fala de sistema de gestão da qualidade, já englobando já duas coisas que esse pessoal não analisou na época, que é a gestão de riscos e a liderança, pensamento em riscos, né? Que eu acho muito legal. O que pegou muita gente desprevenido, porque na verdade eu conversei com o pessoal da ISO na Inglaterra e é uma coisa que é muito importante. Eu falei, vocês colocaram isso, só que no mundo inteiro muita gente não sabe o que é pensamento em risco, não sabe o que é gestão de riscos, nem sabe liderança, como deve acontecer. Isso é muito forte no Japão e nos Estados Unidos. A resposta foi a seguinte: nós vamos colocar dessa forma e vamos ver o que vai acontecer. No fundo, as pessoas vão acabar aprendendo a fazer isso ao longo do tempo, e é um passo muito grande. Na verdade, foi um passo grande sem uma estrutura para que esse passo acompanhasse, porque até hoje eu vejo as pessoas colocando no sistema de gestão da ISO SWOT, que para quem estuda risco como eu estudo, SWOT é uma ferramenta fraca, ela é muito forte para você verificar assim o projeto de um negócio, mas no dia a dia da produção ela não tem validade nenhuma, meu ponto de vista. Liderança também, para você colocar numa pequena, grande, média empresa, você tem que entender, no meu ponto de vista, os três tipos, que seria a comportamental, a liderança situacional e a liderança adaptativa. Então, quando nós falamos em liderança, é uma matéria muito vasta, especializada, que é muito difícil para os profissionais da qualidade que atuam em sistemas da qualidade absorver tudo para fazer isso aí. Demora anos. Então eu acho que a ISO deu um passo muito grande, importante, mas que ainda vai demorar um tempo para que essa adaptação ocorra. Bom, agora eu vou dar uns highlights aqui, uns flashes sobre o que esses estudiosos da qualidade fizeram. São exemplos bem simples do que eu vi mais acontecendo nos Estados Unidos, no Japão e no Brasil. Eles fizeram muita coisa, eu vou colocar assim o que eu mais vi. A primeira vez que eu ouvi falar em sistema total da qualidade foi através do Feigenbaum. Você tem que ver que o contexto do Feigenbaum era onde você tinha uma indústria, por exemplo, que atuavam como se fossem dois times na produção. Um produzia e o outro era o antagonista, que era o quê? Os inspetores da qualidade. Então eu produzo e você tenta pegar os meus defeitos. Eu tento pegar os seus defeitos, então ver se você produz bem. Então, na verdade, um não ajudava o outro, eles eram antagonistas. Feigenbaum achou que isso tinha que acabar e, melhor do que isso, é que a qualidade começava com todo mundo. Todo mundo tinha que fazer qualidade. Em 1981, eu comprei o livro do Feigenbaum, era um manual enorme em inglês, verde, eu lembro até hoje. Nossa, tinha muita coisa, ele escreveu muita coisa que faz muito tempo atrás. Então agora vamos ver o que eu vi que foi mais utilizado nos sistemas da qualidade desde os anos 80 até hoje, tá bom? Shewhart utilizou uma distribuição normal para os seus estudos. Esse que você está vendo aqui é uma distribuição normal de médias. A área embaixo dessa distribuição normal é uma função densidade de probabilidade e vale 1, isso significa, nós podemos dizer que vale 100%. Se você utilizar a função da distribuição normal, você consegue calcular de um segmento ao outro aqui embaixo quanto é que vale um pedaço dessa área. Então, por que ele fez isso? Ele partiu do princípio de você utilizar uma especificação. Vamos dizer que eu queira ter um diâmetro que varie de 18 a 24. Então, essa é a especificação dele. Então, abaixo de 18 é limite de especificação inferior, está reprovado. Acima de 18 estaria aprovado. E quando ele coloca o segundo, o limite superior de especificação, o que está acima está reprovado e o que está abaixo está aprovado. Então aí você tem uma área de aprovação e uma área de reprovação. Ele coloca a distribuição normal da média desses valores que ele coleta durante a produção, em grupos de 5 e 5, por exemplo, a média de 5 e 5 valores, e você pode jogar então a curva em cima da especificação. Então o que você vai ter aqui? Você vai ter aqui uma área onde você pode verificar, dependendo da curva, suas aprovações e suas reprovações. Então o objetivo na época era ajustar o processo para que ele ficasse dentro das linhas de especificação
com 6 sigmas, essa área toda, porque essa área toda significa 99,7% da área total da distribuição normal. Então você, dependendo da variação do processo, você teria rejeições para cima e rejeições para baixo. Onde essa teoria de Shewhart foi muito utilizada foi nos diagramas colocados nas linhas de produção, que proporcionaram que o próprio operador medisse uma quantidade de peças, geralmente eram 5 peças, e jogasse num gráfico que estava ao lado dele o valor. Então ele ia fazendo uma curva, e ele tinha algumas áreas. Ele tinha uma área de advertência, por exemplo, se o ponto caísse ali, dava uma área de advertência, precisava prestar atenção se estava alguma coisa saindo errado no processo. Você tinha 2 áreas, que são as 2 ali onde estão vermelhas, que nós chamamos de Quality Stop Order, que você parava a produção por um problema de qualidade. E nós tínhamos a outra área que, por exemplo, muitas empresas colocaram várias regras para você parar o processo, mas uma delas era, por exemplo, 7 pontos acima da linha média significava uma advertência, uma tendência que você deveria verificar o que está acontecendo no seu processo, porque houve um desvio daquilo que era esperado. O Deming, ele foi o criador do ciclo PDCA. O que é? Você tem um planejamento, você planeja aquilo que você vai fazer, aí você faz aquilo que você planejou do jeito que você planejou, e você verifica como estão os resultados que você fez. Aí você analisa esse resultado e replaneja alguma melhoria, alguma coisa que possa ser melhor do que você fez. E aí você vai fazendo de novo a mesma coisa, e fazendo de novo, vai fazendo ad eterno, tá bom? Aí nós chamamos isso de melhoria contínua. Juran já tem um ciclo muito diferente. Juran, ele fez um ciclo maior. Ele coloca como uma pesquisa de mercado, depois um desenvolvimento de produto, você faz o projeto do produto, as especificações, a aquisição, o controle de processo, inspeções e ensaios, faz a venda, retroalimentação e faz de novo a pesquisa de mercado. Isso era muito importante, porque as coisas vão mudando ao longo do tempo. E a pesquisa de mercado demonstrava o que deveria ser feito para que o produto continuasse atual e agradando ao cliente. Crosby fez um trabalho muito legal, porque Crosby era adepto do 0 defeitos. Então o que ele fez? Ele criou o sistema de custos da qualidade, uma das coisas que eu acho muito legal, que eu vou tentar explicar para vocês aqui. Ele coloca numa linha o que nós chamamos uma medida da qualidade. E depois, na vertical, ele coloca uma outra linha, onde vai colocar quanto custa a qualidade. Então, numa linha você tem um grau de qualidade, um valor da qualidade, e na outra linha você tem o custo da qualidade. Então, vamos supor, nesse lado direito da linha você tem alta qualidade, e do lado esquerdo você tem baixa qualidade. Por outro lado, você tem baixo custo, depois nós temos alto custo. Vamos partir do gráfico dessa forma. Quando um produto tem baixa qualidade, ele tem um alto custo, porque o custo das falhas internas e externas dele é grande. Então ele forma um ponto ali. Para aquela qualidade ruim, eu tenho um custo para isso, e geralmente o custo é alto. Aí ele verificou o seguinte: se eu investir um pouco em inspeção ou prevenção, eu posso melhorar um pouco as falhas, então o custo de falhas cai. Eu aumento um pouco o custo de prevenção e inspeção, mas o custo da falha cai. E assim ele foi fazendo simultaneamente testes, e você acaba chegando, quando você vai fazendo isso, aumentando a prevenção, você vai verificando que você vai diminuindo o número de falhas, só que você vai trocando o custo de falhas por custo de prevenção, e aí você forma esses 2 gráficos aqui. Por que esses gráficos são importantes? Eles são muito importantes porque, por exemplo, eu vou jogar agora o quanto custaram as falhas em cima do meu custo de prevenção. Então eu tenho o custo de falhas no mesmo ponto da qualidade, mais o custo de prevenção. E eu formo um segundo gráfico, que eu chamo de custos da qualidade. Esse gráfico de custo da qualidade, a gente leva a entender, por exemplo, que, por exemplo, se eu tenho um produto com uma qualidade X, eu tenho um custo para essa qualidade. Mas, por outro lado, um produto de qualidade inferior, Y, acaba tendo o mesmo custo da qualidade e com mais falhas. Então, vale a pena eu investir em prevenção para que eu tenha uma qualidade melhor, até um certo ponto. Porque o que acontece? Ele jogou também, dentro desse gráfico, o quanto o cliente paga pelo produto. Então, por exemplo, um produto
O cliente com uma qualidade ruim, ele paga pouco. O produto tem mais valor com uma outra qualidade, outro valor. Até um ponto, o cliente não tem uma intenção de pagar mais por esse produto. Por exemplo, até quanto você pagaria uma garrafinha de 1 litro de água mineral? Tem um valor. Então, basicamente, esse é o valor limite que o cliente pagaria dentro de um certo mercado. E jogando essa curva, em cima da curva da qualidade, você vai ter 2 pontos que elas se cruzam. E dentro desses 2 pontos que elas se cruzam, nessa bolsinha, você vai ver aí quanto que é o lucro. O cliente paga por aquela qualidade um valor e você está gastando menos do que o cliente paga pela qualidade, então você tem um lucro. Mas nós temos que ver também o seguinte, nós temos 2 pontos de prejuízo, que é onde a qualidade para se fazer o produto custa muito mais do que o cliente pagaria pelo produto. Então não vale a pena produzir nesse ponto. E ao contrário, ali produtos com baixa qualidade, tem custos muito altos de produção, também não vale a pena fazer. Então você tem que achar na sua empresa qual é o ponto ideal. E essas curvas podem ser mexidas, né? Você pode ficar variando as 2 curvas e a coisa daria certo, tá bom? Agora, sobre Taguchi, ele fez muitas coisas importantes. Eu vi muito pouca coisa aplicada nesse tempo todo da minha experiência. Mas o que eu achei muito interessante na época é quando ele definiu conceitos diferentes para o que nós chamamos de limites e especificações convencionais. Por exemplo, vamos supor que eu queira dar uma aula para 50 alunos numa sala de aula. Então, vamos determinar que a temperatura ideal seria de 18 a 24 graus. Então, o que acontece? Menos de 18 graus não existe aula, acima de 24 graus não existe aula. Esse seria o convencional. Taguchi interpretou isso de uma certa forma. Interpretou 21 graus seria uma temperatura sem perda, seria a temperatura ideal. E quando a temperatura começa a subir ou a descer, o que vai acontecendo é um desconforto, para mais ou para menos, e que não existiria um limite, simplesmente o desconforto vai aumentando. Então isso ele chamou de perda. O único problema é que você teria uma perda maior ou uma perda menor dependendo da temperatura. Bom, isso aí é a teoria dele. Eu nunca vi aplicada nos sistemas da qualidade que eu presenciei, né? É uma teoria bem interessante, porque na verdade ele entende o seguinte, né? Qual seria a diferença de uma temperatura de 23,9 para uma temperatura de 24,1? Por que uma estaria rejeitada e a outra não? Então essa era a interpretação dele, tá bom? Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre os flashes, sobre os sistemas da qualidade. E essas teorias são utilizadas até hoje. Nós vamos ver aqui nesse pequeno aqui, que é uma propaganda da Sika, que era uma fábrica de alimentos, em 1962, quando no Brasil ainda, a ideia de controle da qualidade era seleção. Dá uma olhadinha e vocês vão ver como é que a qualidade era tratada. E isso era sinônimo da qualidade, mas existia uma perda, e essa perda foi contabilizada por Crosby. É de 1962, mas ainda é bem engraçado. Bem me quer, mal me quer. Você fica, você vai. É assim diariamente. Centenas de milhares de latas do puríssimo extrato de tomate elefante são produzidas. Você sim, você não. Bom, muito bom. Triplo concentrado, rende muito mais. Extrato de tomate elefante, um grande produto Sika. Bom, assim eu termino o que eu queria falar um pouquinho sobre o que são os sistemas da qualidade que vieram sendo desenvolvidos desde a década de 30, acreditando que muito disso ainda é utilizado. Aqui eu encerro essa apresentaçãozinha aqui sobre os mestres da qualidade, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado.